Você já parou para pensar como seria ouvir absolutamente nada? Não o silêncio comum, não aquele da madrugada, mas um silêncio tão profundo que começa a revelar coisas que você nunca deveria escutar. Existe um lugar no mundo onde o som simplesmente deixa de existir. E o mais assustador não é o silêncio em si, é o que acontece com a sua mente quando você entra nele. Hoje você vai descobrir o lugar mais silencioso do mundo e por que ninguém consegue ficar lá por muito tempo. O silêncio sempre foi visto como algo tranquilo, um refúgio, uma pausa no caos. Mas existe um tipo de silêncio que o cérebro humano simplesmente não foi feito para suportar. Porque o silêncio absoluto não é natural. Na natureza, sempre existe algum som. O vento, os animais, o próprio movimento da terra. Mesmo quando você acha que está em silêncio, ainda há sons ao seu redor. Mas e se tudo isso desaparecesse? E se o mundo ficasse completamente mudo? Nos primeiros segundos, parece normal. Talvez até relaxante. Mas então, algo estranho começa a acontecer. Sem estímulos externos, o seu cérebro começa a entrar em um estado incomum. Ele tenta preencher o vazio, porque o cérebro odeia o silêncio absoluto. E então, você começa a ouvir coisas. Primeiro, um leve zumbido. Depois, um som mais claro. Seu próprio coração batendo. Cada batida mais alta que a anterior. Esse lugar existe e não está escondido em uma caverna nem no fundo do oceano. Ele foi construído por humanos. Uma câmara especial criada para eliminar praticamente todo o som. Dentro de um laboratório da Microsoft na cidade de Redmond, existe um espaço onde o silêncio atingiu um nível quase impossível. As paredes não refletem som. Elas o absorvem completamente. O chão é suspenso para evitar vibrações. Nada entra. Nada sai. O nível de som lá dentro é menor do que 0 decibéis. Sim, negativo. Algo que desafia até a compreensão humana. As pessoas que entram não esperam o que vem depois. No começo elas riem, acham curioso. Mas isso dura pouco. Após alguns minutos, o silêncio começa a ganhar peso. E então, elas começam a ouvir coisas. O som da própria respiração. O estômago se movendo. E então, algo ainda mais perturbador. O sangue circulando dentro do corpo. Sem o mundo lá fora, o seu corpo se torna o único som. E ele é mais barulhento do que você imagina. Cada movimento interno, cada vibra, o se torna impossível de ignorar. É como se você estivesse preso dentro de si mesmo. E não há como fugir. Depois de um certo tempo, o cérebro começa a falhar. Sem referências sonoras, você perde a noção de espaço, de direção, até mesmo de equilíbrio. Algumas pessoas relatam que começam a ver coisas. Outras sentem uma presença, mesmo estando completamente sozinhas. Existe um detalhe assustador sobre esse lugar. Ninguém consegue ficar lá por muito tempo. A maioria das pessoas não passa de 30 minutos. Algumas saem antes de 15. E o recorde não passa de cerca de 45 minutos. Depois disso, o silêncio se torna insuportável. É estranho pensar nisso, mas o silêncio absoluto não é silencioso. Ele grita, não com som, mas com sensações, com desconforto, com medo. É um tipo de experiência que revela algo profundo, que talvez o ser humano nunca deveria experimentar: o vazio total. Você pode imaginar que o espaço seja completamente silencioso. E sim, ele é. Mas mesmo lá existem vibrações, radiações, movimentos. No fundo do oceano também há sons, pressões, vida, mas naquela sala não há nada, nenhuma referência, nenhum ponto de apoio para a mente. O silêncio absoluto não é relaxante. Ele é um experimento extremo. Uma forma de entender os limites da mente humana, e talvez um lembrete de que precisamos do mundo ao nosso redor mais do que imaginamos. Agora imagine isso, você sozinho em um lugar onde não existe som, sem celular, sem voz, sem nada, apenas você e o barulho do seu próprio corpo. Por quanto tempo você acha que aguentaria? Segundos, minutos, ou você também sairia correndo tentando escapar do silêncio, porque no final, o maior medo não é o barulho do mundo lá fora, é o silêncio dentro de você.